Olá, vamos falar sobre jornalismo? Hoje, o nosso Podfamed é dedicado a falar um pouquinho dessa profissão, que é uma profissão que ajuda a sociedade. Eu sou a professora Leila Muniz e sou a coordenadora do curso Jornalismo da Prometro. A gente vai estar conversando aqui nos estúdios do Podfamed com o professor e jornalista Rômulo Guadalupe. Fique ligado que a gente vai ter uma conversa super interessante. E hoje, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante do jornalista. Vamos falar sobre mercado, sobre perspectiva, sobre tecnologia. E para dividir esse bate-papo comigo, estou aqui nos nossos estúdios, o professor Rômulo Araújo, que é também jornalista e bem atuante na área. Aliás, Rômulo já passou por quase todas as funções dentro da nossa área, não é mesmo, Rômulo? Muito bem, obrigado, professora Leila, pelo convite. Que honra estar participando desse projeto. É um projeto que eu acho que tira um pouco da sala de aula, né, o conhecimento e externaliza esse conhecimento, né? E uma honra maior ainda está sendo entrevistada por você, que foi minha professora, hoje é minha colega, né, de trabalho, minha chefa, né, minha coordenadora. E eu acho que esse tema ele é muito oportuno, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Tantas tecnologias à mão, tanta informação circulando, então espero poder contribuir um pouco. Sim, essa é a nossa quinta temporada. Podcasts aí tem vida longa e vai continuar tendo, porque é uma oportunidade de ter e debater sobre esses assuntos tão importantes para a academia. E hoje no jornalismo a gente vai falar, né? É uma área que a gente gosta muito, porque se a gente for pensar, o jornalismo e a tecnologia sempre esteve junto. Mas se a gente for pensar em jornalismo como se faz de fato, a gente vai se remeter lá para de Gutenberg, falar de tipos móveis que, por mais que hoje, para o aluno atual, isso não seja uma tecnologia tão avançada como as inteligências artificiais da vida, mas é uma tecnologia assim. Então, justamente partindo disso, o que a gente pode destacar em termos de evolução do jornalismo ao longo desses anos, se você falar sobre popularização da internet? Porque a gente realmente falou aí sobre a questão dos tipos móveis, gente, séculos, né? E a gente começa de fato a debater tecnologia lá pela década de 90, né? Com a tecnologia que a gente geralmente trabalha, que é do computador, por conta aí da chegada dos computadores e da internet no Brasil. Como é que o que a gente pode destacar dessa evolução em tecnologia e jornalismo? É, eu voltaria um pouquinho, né, no tempo. Você falou sobre a questão do Gutenberg aí, e de fato, assim, é uma das primeiras aulas que a gente tem, né? Acho que foi um equipamento, a imprensa, né, o tipo de tipos móveis, né, que revolucionou. Mas eu acho que primeiro é importante deixar claro um pouquinho o que a gente pensa como tecnologia, né? E quando eu recebi o convite para vir para cá, eu fiquei com essa provocação. E aí eu fui até buscar assim o que me dizem, né, sobre tecnologia. É um termo que se refere a qualquer ferramenta, dispositivo ou processo que seja criado para resolver problemas ou melhorar a vida das pessoas. Então a gente está acostumado muito a usar a palavra tecnologia como algo assim de hoje, mais eletrônico, né? Mais que está na mão, né? O celular, o computador, o tablet, enfim. Mas a gente pode pensar a partir dessa definição como uma tecnologia que, desde os tempos da caverna, por exemplo, quando os primeiros homens lá pegaram uma pedra e viram que dava para utilizar aquela pedra como ferramenta, né? A questão da manipulação do fogo. Então, acho que isso, para aquela sociedade, era uma tecnologia e, pensando na evolução humana, eu acho que a curiosidade, ela sempre levou o ser humano a um patamar de ir melhorando a sua vida a partir dessa construção e descoberta, né, de ferramentas. Trazendo isso para o jornalismo, eu acredito muito que o jornalismo ele sempre andou de mãos dadas com essas tecnologias todas, né? Então a gente pensando aí a imprensa de tipos móveis com a impressão, né, de notícias em papel, de informações em papel. Depois a própria revolução que se fez com a chegada do rádio, né? A chegada da televisão e, enfim, a internet hoje. Então, eu acho que o jornalismo sempre soube ocupar esses espaços, né? E mais do que ocupar, ele soube se reinventar, né? Adequando as linguagens, adequando a forma de falar com o público, né?
Então, eu vejo a tecnologia hoje como uma grande aliada, né? Eu venho de um tempo em que, não muito tempo, mas a gente viu a transição, assim, né, do impresso muito popular, né? A internet começando a ganhar força, aí o impresso baixando essa popularidade e a internet começando a ganhar esse protagonismo que ela tem hoje. Então, eu acho que o jornalismo sempre soube ocupar esses espaços, né? E aí eu abro um parênteses para falar dos jornalistas, né? Porque eu cheguei exatamente nessa transição. Eu cheguei no mercado, a gente ainda tinha um impresso muito forte e tinha ali a internet começando a crescer. E eu vi uma certa resistência de alguns colegas profissionais em se adequar de imediato a essas tecnologias. E eu já vinha de uma circunstância de olhar para aquilo e dizer, isso aqui é o futuro, né? Isso é o potencial. Então hoje, até falando um pouco dos alunos, eu acho que o jovem que chega hoje no mercado, na faculdade, ele já vem mais apto a entender que essas tecnologias são essas ferramentas de melhoria e de trabalho que ele tem para fazer o jornalismo circular, né? E aí falar o fim do jornalismo em si, né? Eu não creio que, diferente do que a gente vê, às vezes as pessoas dizendo, né, que a tecnologia ameaça de alguma forma a existência do jornalismo. Pelo contrário, eu vejo que ela fortalece, né? E esse fortalecimento ele se dá de múltiplas formas. Acho que o público está aí hoje ávido por uma informação bem apurada, bem checada, bem tratada, que venha de uma fonte que ele confia, e essa fonte já não é mais só uma empresa, né? Já é uma pessoa. E mesmo diante desse cenário de inteligência artificial, acho que o jornalismo está aí para resistir, para se adequar e para ter a tecnologia como parceiro. E todas as inovações sempre provocaram algum questionamento no jornalismo, né? Eu sou mais antiga, vamos dizer assim, acompanhei as transições, as discussões, os debates, usei desde o gravador, que tem aquela fita enorme, até cheguei no digital e o celular. E eu não tive tanto estranhamento, porque eu tive professor e hoje eu passo para os alunos, eles falaram que todo aluno e todo jornalista tem que ter tecnologia que esteja no mercado. Ele falou, pode não ser um iPhone, mas tem que ser um celular que dê para fotografar. Então, você tem que estar sempre, né, ali junto, não tem que utilizar como nosso inimigo. O próprio chat GPT hoje, depois a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais, ele traz isso, né? Você tem que saber tomar e para você usar a seu favor. E ele, olha, se a gente falar sobre jogo investigativo, ele é um senhor instrumento para te ajudar, né? Eu acho que não é para atender. E aí, essa evolução que a gente fala, apesar de ser muito rápida, tem coisas que a gente assiste em filme e a gente acha que vai chegar logo, mas demora. Só que a gente teve, né, lá uns 10 anos por aí, a pandemia. E a pandemia acelerou, né, essa possibilidade de uso da tecnologia até como uma forma de segurança para o próprio jornalista, para a sociedade e para o jornalismo também. A gente teve muitos colegas que ia para a rua mais que era da área de TV, porque tinha gameplay, né? Mas muito pessoal de rádio fazendo muito, as redações, uma vez o pessoal no home office, né? Então, como que a gente pode... tu acreditas realmente, como é que a gente pode analisar isso? Que a pandemia ela mudou essa influência prática, a prática jornalística foi influenciada em consumo também de notícias por conta da pandemia? Esse é um case, assim, muito interessante, que eu acho que ainda vai render muito pano para manga, como dizem, né? E ainda vai render muitos estudos acadêmicos e desdobramentos, porque eu acho, sim, que há um jornalismo antes da pandemia, uma forma, pelo menos, de se empacotar aquela informação e de se entregar para o público, e há um durante que vem permanecendo, né, esses resquícios, né? Eu estava pensando, e a pandemia foi marcante para todo mundo. No meu caso, aconteceu até uma coisa curiosa, e eu estou lembrando aqui que a gente está gravando agora em fevereiro de 2025, então estamos prestes a completar 5 anos de pandemia, essa pandemia no mundo que transformou a gente. E naquele cenário pré-pandemia, assim, exatamente nesse momento de início de ano, eu tinha acabado de ganhar uma promoção no meu trabalho, algo que todo mundo deseja, né? E a promoção veio para mim nesse cenário, assim, de eu ser diretor de uma redação, nesse momento em que se precisava muito de informação, né? Então a gente teve que trabalhar
destacar uma equipe, sim, para ficar em campo, né? E outra equipe para ficar em casa, de home office, recebendo aquele material da equipe que estava na rua e transformando aquilo num produto para ser enviado em todas as plataformas, né? E eu acho que essa foi uma primeira grande transformação, né? Esse cenário de sair do presencial, né? E ter que lidar com o online, com as pessoas no online e as pessoas, as pessoas da linha de produção e as pessoas consumidoras, tá? Então eu acho que foram dois grandes impactos e o primeiro impacto foi esse. O jornalismo feito em casa, né? O jornalismo sentado, como a gente ouve falar, o jornalismo de WhatsApp. Eu acho que essa foi uma grande transformação que a gente teve na nossa profissão, essa apuração à distância, né? Não mais a apuração presencial, não mais a redação presencial. E isso, claro, provocou vários tipos de mudanças, e uma delas foi a própria confiança do jornalista no seu trabalho e o fato de ter que desenvolver uma confiança à distância com as suas fontes, né? Então, eu vejo, eu ainda hoje dirijo uma redação e eu vejo que isso ainda é reflexo, né, do que a pandemia trouxe para a gente enquanto profissionais de jornalismo. Por outro lado, a tua pergunta também vai no sentido do público, né? Tenho certeza que vários estudos falaram isso depois, o crescimento do consumo de internet nesse período e, consequentemente, um crescimento de desinformação desse período, né? Creio que seja um dos tópicos que você vai abordar também. E eu acho que aí o jornalista, tanto quanto foram os profissionais de saúde naquele momento, né? A importância dos profissionais de saúde durante a pandemia, na atuação direta da saúde física e até da saúde mental também, mas a importância dos jornalistas no combate ao que se começou a chamar de infodemia, né? Dessas informações desencontradas, desenfreadas, mal apuradas, né? Que ainda hoje a gente tem esse reflexo também, né? Aquela coisa do recebi no zap, não sei se é verdade, estou repassando, né? E aí está o papel do jornalista, né? Mudou um pouco a profissão nesse sentido de acelerar esse cuidado do jornalista olhar não só para o que é notícia, mas para aquilo que está circulando não sendo, né? E ele pegar aquilo ali e transformar, olha, cuidado com isso aqui, não é bem assim, a gente conversou com um órgão tal, com um especialista tal, e fazer um papel de serviço mesmo, né? De esclarecer para o público no que se pode confiar, né? E, por fim, uma última transformação que eu destacaria, que eu olho muito para esse período, que eu acho que as pessoas passaram a confiar também, né? Ou mais até, nos jornalistas não mais atuando para uma empresa, né? Mas nos jornalistas divulgando por si mesmo as informações, né? Então, hoje o profissional ele é o seu próprio veículo. Nesse sentido, eu acho que a pandemia ajudou muito a acelerar isso, porque eu me lembro de começar a seguir perfis não só de agências, não só de TVs, não só de rádio, não só de portais, né? Mas perfis de jornalistas pessoais, né? Porque esses jornalistas começaram a divulgar não só as notícias, mas com os bastidores da apuração daquela informação. E o que estava por trás, às vezes, daquela informação não chegava ao público, né? Então, acho que esses três itens, né, entre outros, mas esses três itens, para mim, foram os mais marcantes, porque foi num período que, de fato, assim, eu pude olhar para a minha profissão, para a nossa profissão, né, de jornalista, como uma profissão que impacta diretamente o público, né? E esse impacto ele precisava ser sentido de forma real e de forma cuidadosa. Eu concordo contigo totalmente. Eu acho que a pandemia ela marcou o jornalismo, que a gente já estava no período ali de colocar a linha de jornalismo em xeque, a falta da credibilidade, sempre já tinha as fake news, né? E a pandemia acabou que também exacerbou isso e mostrou, eu sempre falo também, acho que a pandemia foi um divisor de águas. A gente passou realmente a mostrar a importância, porque poderia até falar dos jornalistas, dos veículos, mas tenho certeza que na hora de buscar informação para se entender, para saber o que está acontecendo, para se proteger, eles iam nos órgãos oficiais. Não tem como, né? E é tão interessante que a gente converse sobre isso, porque toda essa transformação também ela partiu desses desafios, né? E a tecnologia ela sempre está presente, a gente já conversou sobre isso, e
Eu acho que o problema não está, porque tem gente que sempre colocou, por exemplo, quando a TV surgiu, colocando ela como algo, né, que não era tão bom. A internet também trouxe esses questionamentos. Sempre, quando surge algo novo, tudo vai para mim. Mas eu sempre acho que quem faz uso é que é o problema ou a solução, e não, né, o meio em si. E aí a pandemia, ela mostrou isso também. E a gente vê um profissional, como você falou, que teve uma oportunidade de se reinventar, e tem também o lado que se reinventou para o bem, mas a gente também sabe que teve problemas, né? E aí, o que que surge hoje? A gente está numa sociedade em que a gente tem vários tipos de profissionais. Quando eu falo de profissionais, não estou falando necessariamente de comportamental, mas de profissional veículo, como você falou. E que tem aqueles profissionais que são sérios e tem aqueles que acabam lidando com as fake news. Mas assim, eu acho que é democracia, né? Infelizmente, isso não é de hoje, isso é desde a época do Império, acho que desde quando o jornalismo surgiu, que antes não era fake news, porque não se inventava com um objetivo de má índole, né? Mas às vezes por não ter uma apuração, às vezes por ser um boato, né? E hoje a gente ainda convive com esse problema que é fake news. E surgiu aí uma outra função do jornalista que hoje também traz sucesso, que é a checagem, né? Empresas de checar informações. A gente tem aí boas referências. A gente pode hoje falar que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, da mesma forma que às vezes ela ajuda a criar fake news, como a gente está aí, a gente vai entrar num ponto sensível, que é você hoje mudar a voz, mudar face, né? Mas ao mesmo tempo ela também pode ser ajudada para desmistificar, para desmentir, para trazer a verdade. O que tu acha, João? Com certeza. A tecnologia ela tem essa dualidade, né? A gente tem que olhar para ela, às vezes, com esse cuidado, né? Mas por trás de toda a tecnologia tem o ser humano, né? E esse ser humano tem intenções, tem comportamentos, tem objetivos diferentes. E claro que, ao passo que a gente olha com um certo cuidado, né? Com uma certa estranheza, às vezes, para essa tecnologia, vendo tanta coisa ruim se propagar, né? Eu prefiro ainda olhar para o lado mais otimista, de enxergar essas tecnologias como um estímulo à criatividade, como um estímulo à propagação de conhecimento, como esse produto que a gente está fazendo aqui hoje. É um estímulo mesmo assim a gente desmistificar, né, várias é, faltas, né, ou ausências do conhecimento em que às vezes as pessoas talvez não teriam acesso e com essa tecnologia tem, né? É claro que só fazendo parênteses rápidos, a gente tem que pensar também, e para mim isso é inevitável, eu venho de uma família de super baixa renda, que eu lembro que a gente teve um momento em que só tinha um aparelho velho de rádio em casa, não tinha acesso à televisão, eu imagino que da mesma forma, transportando isso para hoje, a gente fala muito de internet, mas a gente sabe que tem muita gente que ainda não tem acesso a um telefone básico, com um acesso à internet, né, que precisa, que entre gastar alguns poucos reais com um pacote de dados de internet, vai preferir comprar a comida do dia, o pão do dia, enfim. Então eu acho que é preciso pensar isso. E aí a gente tem ainda o forte papel, né, de qual protagonista, eu vou botar entre aspas assim, das televisões, das emissoras de rádio, até mesmo dos jornais impressos, que ainda não acabaram, mas ele ainda tem ali o seu lugar para algumas pessoas. Então, essas mídias atuando de forma complementar com a internet, eu acho que a gente tem público para todo mundo, tá? Por conta dessas distinções sociais, econômicas e tudo mais. Fechando parênteses e voltando para essa parte do que a gente convencionou a chamar de fake news, né? Profissionalmente, de fato, eu me sinto, assim, até um pouco frustrado, né, em termos disso, porque a gente traduzindo fake news para o português, né, notícias falsas, incomoda um pouco a gente, que é jornalista, O conceito de por causa, exatamente, né, você sabe disso melhor do que eu. Se a gente está usando a palavra notícia, a gente deveria ter um entendimento de que aquilo ali passou por um profissional, que foi uma informação apurada, checada e que é minimamente confiável, né? Então, quando a gente bota o falso na frente da notícia, eu tenho a impressão de que a gente passa a reduzir um pouco o nosso trabalho, né?
Então, eu acredito, professor Lila, que a tecnologia hoje ela é sim uma aliada nesse combate. O jornalista ele é sim uma grande força para combater a desinformação, mas eu acho que a solução disso ela é mais profunda. Assim, eu falo isso porque eu tenho um filho com 10 anos em idade escolar, né, para ele no ensino fundamental. E eu acho que isso vem da base, assim. Eu acho que isso vem mesmo assim muito cedo, da gente começar a ter essa conversa com as crianças, né? A ter essa conversa em casa, com os nossos pais, né? Com os nossos avós, e que também passaram a acessar a internet sem um preparo prévio, né? Sem uma educação prévia. Então eu vejo a solução como assim, a médio, longo prazo, a solução para essas fake news, né? Pelo menos para a redução delas, a partir do diálogo, né? E é claro que se a gente talvez faria um programa só sobre isso, entraria em diversas outras searas, inclusive a própria crença ideológica de cada um, mas ficando só nesse ponto de tecnologia, eu acho que eu uniria assim, a tecnologia com a educação e olharia para a educação como essa possível solução para, pelo menos, frear esse avanço de desinformação. É que a gente sabe que acaba, às vezes, indo muito mais longe do que uma notícia, do que um trabalho verdadeiro feito por um jornalista, né? Mas é uma coisa que eu acho que envolve até mesmo políticas públicas, que vai ser preciso olhar com bastante cuidado e carinho nos próximos anos. O programa O Politicamente ele tem esse objetivo, né? E o objetivo da gente debater esses temas sensíveis sobre essa profissão e mostrar como a educação, porque é um podcast de uma instituição que trabalha com a educação, como ela é fundamental para que, por já 70% eu acho, né? Se a pessoa tiver discernimento para poder entender, porque não há tecnologia que possa ser a favor ou contra se houver uma base, né, mínima aí da educação. Queria ficar aqui falando sobre isso tudo, a noite toda, o dia todo, né, comendo o feriado todo, de cada volta e outra. Mas eu queria, para fechar, dicas, você que passou por tudo, você que ainda está na área de jornalismo, você que sempre trabalhou com tecnologia, porque teus trabalhos do mestrado, em pós-graduação, sempre teve também esse estilo, né, esses objetos de estudo. Eu queria que tu desse uma dica aí para o nosso aluno de jornalismo, que às vezes tem o celular, ou que vão utilizar o celular, porque é a tecnologia que o aluno pode fazer o que ele quiser. Você deve usar corretamente, né? Porque você pode ter um iPhone da vida, o melhor, os 16 atualmente, mas se você não usar, né, da forma correta, e aí eu estou falando da forma correta para a nossa posição, porque eu acho que desde cedo o aluno que entra na academia ele tem que mudar uma postura. Sim. Mudar a postura nas redes sociais, mudar a postura no que ele vê no celular e como ele usa. E você que trabalha também, aí a gente vai até chegar no RGENS, né? Sim. O também da convergência, né? Então, como que esse aluno futuro profissional vai ter que já atua? O que a gente pode falar aí da dica de explorar melhor a tecnologia que ele tem acesso hoje? Certo. Como eu mencionei agora, assim, eu vindo de uma família de classe baixa, né? Conforme eu fui tendo acesso às tecnologias, eu fui, assim, olhando para aquilo com um olhar de, nossa, como assim, né? Que maravilha, como é que isso funciona, como é que isso conecta à internet, como é que eu estou falando com uma pessoa em outro lugar, passando por toda aquele início, assim, aquela internet do início dos anos 2000, né? As primeiras conversas, me adicionando no MSN, no Orkut, os primeiros jogos, enfim, baixa uma música. Como assim eu vou baixar uma música? Eu sempre fui muito fã de rádio, graças principalmente ao meu pai, assim, meu pai é fãzaço de rádio. Então eu gravava músicas das rádios com aquelas fitas cassete, e para mim aquilo ali era a minha playlist, né? E hoje, e aí com o tempo, isso foi, como assim eu posso baixar a mesma música em MP3? O que é MP3? E você vai começando a ter acesso a algumas tecnologias e depois contato com outras pessoas, a própria cultura do meme, né? De olhar para aquilo com humor, né? E eu acho que foram duas obras que me marcaram muito e eu ainda faço questão de passar para os alunos. Foi Saber Cultura, né, do Pierre Levy, e Cultura da Convergência com o Henry James. Porque são duas obras que, de fato, esses dois autores olharam para elas e souberam definir a tecnologia e souberam olhar para aquela tecnologia como um fator de mudança social.
Tá? Então, o que eu diria hoje, desse 2025 para esse jovem chegando hoje com essa tecnologia inteira na mão, né? Hoje o trabalho é diferente. Hoje o trabalho é você saber onde está o teu público. Hoje o teu trabalho é saber formatar um conteúdo para aquele público. Hoje o teu trabalho é saber manter a postura. Hoje você precisa ser autêntico. Eu acho que essa é uma palavra que não pode ser desconectada do digital. Não adianta você vender na internet uma coisa que você não é, né? Algum momento, alguma câmera vai te mostrar realmente, né? Então, eu acho que o cuidado hoje ele é mais pessoal do que a própria tecnologia, né? E quando eu converso hoje com os alunos, assim, né, eu me olho neles, né, quando eu entrei na faculdade, há uns 15 anos, mais ou menos, e eu lembro que eu era muito preocupado com o lado multimídia, né? Eu era muito preocupado, cara, essa tecnologia, como é que isso vai funcionar, como é que o jornalismo vai impactar isso e tal. E hoje eu acho que o caminho é inverso. Não sei se você vai concordar comigo, mas assim, eu já vendo hoje esse novo jornalista, né, novíssimo jornalista, chegando no mercado, já tendo todas as plataformas possíveis, né, já tendo acesso ali a várias tecnologias que estão na mão de muita gente hoje, né? Então, eu acho que hoje o cuidado é esse novo jornalista saber olhar para a essência do que a gente aprendeu, do que a gente aprende, que é o jornalismo, que é saber que o fim dele, né, o fim social é informar, né, é apurar, é levar uma notícia. E mesmo se a gente ampliar o jornalismo para falar de comunicação, é saber que aquela comunicação ela precisa ser eficaz, né? Ela precisa ser, pode soar até redundante, mas é essencialmente humana, né? Em meio a tantas inteligências artificiais que estão surgindo aí, não dá mais para se automatizar qualquer coisa, né? Então, eu acho que hoje essa essência ela precisa ser cuidada, né? De você saber humanizar esse conteúdo, de você se descobrir qual é o teu perfil, como que você comunica melhor para o público e como é que você usa essa tecnologia a teu favor, né? E não deixar a tecnologia dominar, né, você. Né? Você sempre dominar a ferramenta. Então, o meu incômodo seria mais ou menos nesse caminho aí. Por aí a gente poderia falar de diversas outras coisas, mas essencialmente é isso que eu acho que eu esperaria de um novo jornalista, e é isso que eu, pelo menos, eu procuro fazer enquanto jornalista. Até porque a tecnologia às vezes falha, né? Então, esse é o professor Romulo Araújo, do curso de jornalismo da FAMET, que já atuou aí, eu vou dizer poucas, porque não dá para ficar esse rapaz, não. Né? Trabalhou no online, trabalhou no rádio, com fotografia, que já tivesse um blog, né? Cientista, né? Assessoria, vídeo repórter. Rômulo, muito obrigada por esse bate-papo. Deixa aí onde as pessoas podem conhecer o trabalho, onde podem seguir. Olha, muito obrigado, professora Leila. De verdade, para mim é uma honra. Você sabe que eu sou seu fã e sou muito grato por tudo que você fez por mim. Eu acho que eu represento, assim, diversos alunos que com certeza, quando te encontram, te falam obrigado por essa formação. E eu acho que olha a intenção disso aqui, né? É propagar conhecimento, né? E lá atrás você me ajudou a enxergar muita coisa em relação a isso. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar outros alunos. Daqui a pouco esses alunos vão ajudar outros, né? E o conhecimento se perpetua, né? Fazendo sacrifício. Mas é isso. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que, assim, enquanto professor aqui no curso de jornalismo da FAMET, a gente pode trocar uma ideia para o aluno que é aluno daqui, né? Pessoalmente, né? Que eu acho que o café pessoal ainda é muito legal, né? Mas no digital @Rômulo Araújo AM, Rômulo Araújo AM, em todas as redes sociais eu padronizei. Eu acho que essa é uma técnica de marketing legal também para a gente falar aqui. É fácil de ser encontrado. E a gente está sempre aí, né? Disposto a trabalhar e aprender, né, com essas novas tecnologias e com esses novos conhecimentos. Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser também sintoniza lá no Rede da Conhecimento. Verdade. Rio do Conhecimento, toda quarta. Toda quarta vai estar lá para o. Então, para você que acompanhou aqui o nosso programa, o nosso Podfameco, a nossa 5ª temporada, muito obrigada. Continue acompanhando a gente. Aqui tem debate da mais alta importância, temas muito interessantes. Eu tenho orgulho de falar que esse programa aqui é da FAMET, ele é produzido por alunos do curso de jornalismo, e hoje a gente teve aqui em pauta o nosso curso.
né? Caso de peguei, despeito de pau. Então, você pode comer. Primeiro, deixa o jornalismo estar e sintonize aí no nosso, né, canal, que nós temos aí no YouTube, também no Sofametro, e vocês vão ter aí um bate-papo do melhor tipo possível. Tchau, tchau.